E será que existe mesmo falcatrua no futebol? E aí, futeboleiro, beleza? Como é que vocês estão? Pois é, esse tema me veio à cabeça justamente depois da partida de semana passada entre Internacional e Santos. Um jogo que pra mim ficou tudo muito estranho. Eu nunca tinha visto uma arbitragem desse nível no futebol brasileiro, e aí eu vou explicar para vocês porque não tem relação aos erros de arbitragem, porque eles acontecem quase que toda rodada, quase que todos os jogos, até porque o nível da arbitragem no Brasil é muito ruim. Isso é uma outra discussão, a gente pode falar muito aqui no decorrer desse canal, outros vídeos falando de o que pode ser feito na arbitragem com relação à profissionalização, o que o Brasil ainda está atrás do mundo nesse quesito. Mas nesse jogo de quinta-feira passada, na última, entre Internacional e Santos em Porto Alegre, ficou pra mim, né? Eu não tô acusando ninguém porque eu não tenho provas, mas é evidente de que alguma coisa estranha, alguma coisa fora do normal estava acontecendo. E aí eu deixo a pergunta, será que existe falcatrua no futebol? Bom, a gente sabe que já existiu, não é verdade? Na Itália, por exemplo, a Juventus foi rebaixada à segunda divisão e teve um título cassado porque foi provado que tinha um esquema com sites de apostas que se influenciavam com arbitragens. Isso já foi provado lá fora, isso já foi provado aqui no Brasil. Os mais novos não sei se vão se lembrar, mas quem acompanha futebol há mais de uma década, obviamente se lembram de Edilson Pereira de Carvalho, que apitou lá seus 8 ou 9 jogos, não me recordo o número exato, naquele Campeonato Brasileiro de 2005, jogos estes que posteriormente foram anulados porque ficou provado. Ele confessou ter participado de um esquema também junto a sites de apostas, né? E naquele campeonato, inclusive, que foi decidido por um erro terrível de Márcio Rezende de Freitas em sua última partida como juiz entre também Internacional e Corinthians, dessa vez beneficiando o Corinthians, campeonato que posteriormente, depois de uma ligação grampeada do Alibi, que naquele momento era o presidente corintiano, afirmou ter sido vencido apenas porque foi roubado. Então a gente tem todos esses fatos que nos levam a crer que de fato no futebol pelo menos já existiu falcatrua. Agora, eu confesso para vocês que de 2005 para cá, pelo menos no âmbito nacional, eu não tinha percebido absolutamente nada que me levasse a crer que pudesse existir esse tipo de coisa. Aí eu vi ao longo desses mais de 10 anos erros absurdos, erros inexplicáveis, coisas que ficam também muito estranhas. Mas a gente sabe que o nível da arbitragem é tão ruim que a gente releva, sempre relevou. E eu sou um positivista, eu sempre tento olhar pelo lado bom, nunca tento desconfiar de nada, até porque futebol é a minha profissão. O jornalismo me levou ao futebol, o futebol me levou ao jornalismo, e eu pretendo seguir com essa carreira ao longo da vida. Então, pensar que existe todo um esquema por trás que deturpa tudo que a gente estuda para analisar, me faz até, às vezes, pensar em desistir da carreira. Então eu sempre tento positivar tudo para conseguir trabalhar com isso diariamente com a consciência tranquila. Essa é a minha versão dos fatos no que se diz respeito a essa corrupção toda que existe. Agora, depois desse último jogo de quinta-feira, para mim surgiu um ponto de interrogação muito grande. Eu acho que precisa sim ser investigado. Veja, no campo sul-americano da coisa, a gente viu aí há um ano atrás uma final de Copa da Argentina sendo extraordinariamente arruinada por um árbitro a favor do Boca Juniors contra o Rosário Central. Vou deixar até alguns lances aí para vocês verem. E um outro caso que aconteceu também foi na Libertadores, naquela arbitragem tenebrosa de Amarídia contra o Corinthians em pleno Pacaembu, que classificou o Boca Juniors de Riquelme para as semifinais, se não me engano. Então assim, a gente teve arbitragens muito estranhas que me remeteram a esse tipo de assunto no campo sul-americano. Agora no futebol brasileiro em si, confesso que não tinha percebido nada até esse jogo entre Internacional e Santos. Do primeiro ao último minuto nessa partida, estava muito claro uma suposta, sempre deixar essa palavra, intenção do árbitro em estragar o jogo, em beneficiar uma das equipes. Alguns podem me chamar de bairrista, mas eu acho que assim, quem entende futebol e quem olhou a partida com o mínimo de isenção possível vai notar que teve algo estranho se assistir a partida na íntegra, se tivesse oportunidade.
Então antes de me criticar, me chamar de bairrista, tente ver a partida na íntegra e veja o que você me diz. O que vocês acham? Vocês acham que existe de fato falcatrua no futebol? Vocês acham que precisa ser investigado? Qual que é a opinião de vocês sobre esse assunto? Comente aí, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, deixa o like aí, se inscreva no canal se você é novo e até o próximo vídeo. Grande abraço!